Basta imaginar a seguinte cena. A recepção de um hotel de luxo, digamos, lá em Buenos Aires. Uhum. Cenário clássico. Sim. Aí chega um hóspede exausto que acabou de cruzar um continente inteiro e se aproxima do balcão. Quem está do outro lado usa uma única palavra para dizer um olá. E aí é que tudo se define, né? Exatamente. Dependendo dessa escolha milimétrica, dessa única palavra, uma barreira invisível cai por terra e um ambiente de acolhimento imediato é criado. Ou, no pior dos cenários, um distanciamento super frio, assim, burocrático se instala na hora. E o mais intrigante é que tudo isso acontece em tipo frações de segundo. Muito antes de qualquer passaporte ser entregue, a relação já foi estabelecida. Pois é. O que torna essa dinâmica tão fascinante, na minha visão, é que não estamos falando apenas de simpatia. Não é só dar um sorriso. Claro que não, é um código cultural profundo sendo ativado. Quando a gente pensa na indústria da hospitalidade, a linguagem é a infraestrutura invisível que sustenta toda a operação. E é rigorosamente essa infraestrutura que a gente vai desmontar no nosso mergulho de hoje. Maravilha! E as nossas fontes para essa análise vêm de um lugar bem inesperado, digamos assim. Sim, eu fiquei muito curiosa quando eu peguei o material. É um livro didático que, à primeira vista, tem uma proposta puramente utilitária. Chama-se Espanhol Básico para Tecnologia em Hotelaria. Desenvolvido pela Universidade Aberta do Brasil em conjunto com o Instituto Federal do Ceará. Isso. E, assim, a expectativa inicial ao abrir um manual técnico desses é encontrar, sei lá, listas de vocabulário, diagramas frios, aquele passo a passo super engessado. Decorar como se fala toalha, né? Exato. Mas a surpresa surge logo nas primeiras páginas. A abordagem deles é outra. O material revela uma profundidade inesperada. Ao tentar estruturar o ensino de um idioma com um foco restrito no setor de serviços, os autores acabam meio que dissecando a própria mecânica da interação humana. Uhum. O que a gente percebe lendo o texto é que dominar o espanhol para a hotelaria não é sobre memorizar frases feitas para entregar chaves de quarto. É sobre o que, então, na essência? Trata-se de dominar a arte de compreender o outro, sabe? De ler nas entrelinhas da cultura de quem está chegando ali no balcão. E essa é a grande missão da nossa análise de hoje. A gente vai deixar a decoreba gramatical de lado e investigar como esse idioma opera como uma ferramenta vital de conexão. Perfeito? Essa pessoa que acaba de chegar, a primeira pergunta que surge na mente é sobre o alcance dessa ferramenta que estamos usando. O material dá um panorama sobre a extensão do espanhol no mundo e os números parecem desafiar a intuição. Qual é o real tamanho dessa pegada global? Olha, é monumental. Estamos falando, pura e simplesmente, da terceira língua do mundo em número de falantes. Caramba! E o espanhol é o idioma oficial em 21 países. E a distribuição geográfica rompe com aquela ideia clássica de que é algo restrito à Península Ibérica ou América do Sul. Sim, o mapa é bem mais amplo. A gente tem um país na Europa, 19 espalhados pela América Latina e Central, e uma grande surpresa para muita gente. A Guiné Equatorial na África. Essa presença na África é um daqueles detalhes que reconfiguram a forma como mapeamos o idioma na cabeça. E claro, o material também aborda a questão dos Estados Unidos, né? Sem dúvida. O livro destaca que é o segundo idioma mais falado nos Estados Unidos. Existem cadeias inteiras de rádio e televisão operando exclusivamente em espanhol por lá. É gigante. Muito. Mas o que me chamou a atenção logo no início do texto é a própria nomenclatura. O livro menciona que o idioma é chamado indistintamente de espanhol ou castelhano. E existe uma razão histórica bem forte para essa duplicidade. Não é apenas uma questão de qual dicionário a gente prefere usar. Longe disso. Há um peso geopolítico enorme aí. Até o ano de 1492, o termo castelhano era praticamente um único utilizado. Que é uma data marcante, né? A época do descobrimento da América. Exatamente. E o termo castelhano era usado devido à origem do idioma na região de Castela, bem no centro da Península Ibérica. O termo espanhol só começou a ganhar tração real um pouco depois. Como uma forma de unificação. Sim, foi uma consequência direta de motivos políticos. A unificação dos reinos e o florescimento de uma literatura que passou a representar não apenas uma região específica, mas um império inteiro. Mas, mesmo dentro desse império original, na própria Espanha de hoje, a ideia de uma língua única cai por terra muito rápido.
O texto me deixou fascinada ao apontar que a Espanha é, na verdade, um mosaico linguístico vibrante. Com certeza. Além do espanhol, há outras 3 línguas cooficiais no país. Isso mostra que o idioma lá nunca foi um bloco sólido, um monólito. Não mesmo. Na região da Galiza fala-se o galego, que tem raízes fortíssimas compartilhadas com o nosso português. Na Cataluía e nas Ilhas Baleares, domina o catalão. E tem a questão do País Basco, que é um mistério à parte. O País Basco é fascinante. Lá encontra-se o euskera, ou vascoense. O livro didático levanta uma hipótese arqueológica maravilhosa de que o euskera seria um vestígio linguístico dos antigos iberos. Uma língua isolada que, sobreviveu ali no meio das montanhas. Exato, imune às invasões romanas e árabes. É impressionante. Agora, diante dessa vastidão toda, com 21 países, influências bascas, africanas, andinas, como é possível que um recepcionista em Madrid e um hóspede de Bogotá consigam se entender? É uma ótima pergunta. Porque, na prática, o que impede que o espanhol se quebre em dezenas de línguas incompreensíveis entre si? A grande âncora do idioma, o que segura tudo no lugar, é a sua norma culta escrita. A ortografia e a gramática formal agem como a força gravitacional que mantém tudo unido. Entendi. E o material-fonte usa um termo muito preciso para explicar as variações locais, né? Sim, os substratos linguísticos. A base escrita garante a compreensão mútua, mas a entonação, a musicalidade e o vocabulário do dia a dia sofrem influência direta das culturas originais que habitavam cada território. Antes da chegada dos europeus. Isso. E também recebem muita influência das imigrações posteriores. Sabe que eu estava pensando nisso lendo o material e acabei formulando uma analogia visual. Tipo, ligando com a tecnologia, já que é o foco do curso. Manda bala. Adoro analogias. É como se o espanhol fosse um sistema operacional global que roda em milhões de hardwares diferentes pelo planeta. O código-fonte, que é a gramática escrita, é rigorosamente o mesmo em todo lugar. É isso que permite que a máquina ligue e funcione. Perfeito. Mas a interface do usuário, sabe? As cores, o sotaque, a gíria local, o jeito de falar. Essa interface muda completamente dependendo do país onde você faz o login. Olha, eu diria que essa imagem traduz perfeitamente a dinâmica. Eu fiquei impressionado, faz todo sentido. A escrita une, mas a fala revela a identidade imediata. Exato. E isso nos leva de volta àquele cenário do balcão do hotel lá do início. Como esse sistema operacional adaptável funciona durante uma interação humana, frente a frente sob pressão? Porque na área de serviços, a forma como uma frase é construída define o tom da relação para o resto da estadia. Com certeza. E o livro dedica uma atenção enorme à dança social dos pronomes de tratamento. É o clássico embate entre o tu e o você. Nossa, esse parece ser o verdadeiro campo minado da hospitalidade em espanhol. Qual é a regra do jogo aqui para quem atende o público? É fundamentalmente uma questão de medir a distância psicológica. O tu é a informalidade em estado puro. É o território da intimidade. Usado com amigos, colegas. Isso, colegas de trabalho próximos ou pessoas da mesma idade em ambientes descontraídos. Já o você é o tratamento de cortesia, a blindagem formal. Seria a nossa tradução mais próxima para o senhor ou a senhora. Exatamente. É o escudo linguístico usado com chefes, pessoas mais velhas e, claro, no caso da hotelaria, com hóspedes que acabam de cruzar as portas do estabelecimento. Nunca se deve começar com tu. O material até traz um exemplo prático bem interessante sobre isso. Tem um diálogo de recepção onde o profissional atende um senhor e a construção da frase é totalmente milimétrica. Como é a frase? Ele diz: "Pode deletrear usted su apellido?", pedindo com toda a cortesia para o hóspede soletrar o sobrenome. O usted está ali no meio para garantir o respeito. Perfeito. É a aplicação cirúrgica da regra. Mas o que dá um nó na cabeça de quem estuda é quando as variações regionais, os tais substratos, entram na equação. Ah, sim, o plural. Exato. Na Espanha, a gente aprende nos livros tradicionais que o plural de tu, informal, é vosotros. Só que se atravessarmos o Atlântico rumo à América hispânica, o que acontece? Vosotros simplesmente desaparece do mapa urbano. Na América Latina inteira, a solução encontrada foi descartar essa complexidade e usar ustedes para absolutamente tudo no plural. Tanto para o formal quanto para o informal. Sim, seja em um contexto extremamente formal com diretores de empresa ou em uma roda de amigos num bar.
é sempre ustedes. O que levanta uma situação meio cômica, né? E trágica ao mesmo tempo. Imagina alguém que passa anos estudando espanhol numa escola tradicional focada na gramática de Madrid. Decorando todas as conjugações complexas de vosotros. Isso. Aí essa pessoa consegue um emprego na recepção de um motel resort maravilhoso no México ou lá em Buenos Aires. Se ela começar a usar vosotros com os hóspedes locais para ser informal, como ela vai soar? Olha, vai soar como uma figura saída de uma peça de teatro de época. Um viajante do tempo. Nossa, que desastre! É um viajante do tempo com boas intenções, claro, mas que causa um estranhamento imediato. O hóspede local vai entender perfeitamente graças àquela base do sistema operacional que você mencionou, mas a interface vai parecer completamente alienígena. E já que a gente usou Buenos Aires como exemplo agora, o livro mostra que lá o grau de complexidade sobe ainda mais. Tem um fenômeno fascinante detalhado no texto que é o voseu. Ah, o famoso e temido vos. Como isso funciona na prática, na hora de falar? Voseu é a substituição do pronome tu pelo pronome vós. E isso não acontece apenas na Argentina. Abrange o Uruguai, o Paraguai e vastas partes da América Central também. É bem grande a área de influência, então. Muito grande. Historicamente, essas regiões estavam muito distantes dos centros de poder da coroa espanhola, lá na época colonial. Então as formas linguísticas evoluíram com uma independência formidável. E o impacto prático disso na gramática? O impacto é que o vós altera a conjugação dos verbos. Em vez da pergunta clássica, tu eres? A estrutura se transforma em vos sos. E o material traz uma frase usando esse conceito que eu achei que carrega um peso social incrível. A frase é: podeis tutear-me. Nossa, essa frase é a chave de ouro da hospitalidade na região. Por quê? Porque quando um hóspede, depois de ser tratado pelo formal usted na chegada, diz podeis tutear-me, usando o verbo tutear, que ironicamente significa tratar por tu ou vos, ele está fazendo um movimento ativo de desarmamento. É um convite explícito para derrubar as barreiras corporativas daquele momento, né? Exatamente. É quase como se o hóspede dissesse: olha, o check-in acabou, pode tirar a gravata imaginária, vamos conversar de igual para igual agora. É lindo isso. E reconhecer esse momento é o que separa um atendente robótico que só segue o script de um profissional de excelência de verdade. Sem dúvida. Saber quando sustentar a parede respeitosa do usted e perceber o milissegundo exato em que o hóspede autoriza a transição para o vos ou o tu é a mais pura inteligência emocional aplicada. Bom, então as regras do jogo social dos pronomes estão postas, a gente sabe lidar com eles. Mas tem um grande detalhe. Qual? De nada adianta conjugar o verbo na formalidade perfeita se o som que sai da boca estiver errado. E o livro tem uma seção enorme de fonética que atua quase como um passaporte sonoro. A pronúncia é fundamental. E há armadilhas ali que, juro, parecem desenhadas especificamente para confundir a vida de quem fala português. É porque a pronúncia é onde a identidade regional se manifesta de forma mais aguda, sabe? O texto entra em detalhes cruciais sobre o comportamento dos sons, e ele começa logo pelas vogais. Que parecem fáceis, mas não são. Não mesmo. Uma regra de ouro que eles colocam é que as letras E e O no espanhol possuem sempre uma sonoridade fechada. Nunca tem som aberto, tipo em café ou sol? Nunca. Não existe aquela abertura expansiva que a gente tem no português ou em outras línguas românicas. O som sai como se a letra carregasse um acento circunflexo invisível o tempo todo. E tem o A também, né? O livro avisa que a letra A nunca é anasalada. Exato. Mesmo quando vem colada em um M ou M, tipo na palavra cama ou Ana. A clareza vocal tem que ser absoluta. O som não sobe para o nariz. Tudo bem, as vogais exigem precisão. Dá para treinar. Mas a gente precisa falar das consoantes, porque aqui tem um ponto que, assim, desafia a minha lógica. Lá vem. Qual é? O material afirma, de forma muito categórica, que as letras V de vaca e B de bola possuem exatamente o mesmo som, independentemente da posição na palavra. É verdade. É um som bilabial, suave. Então a palavra vivir soa idêntica a bibir. Se o som é absolutamente o mesmo, a minha dúvida é: como é possível alfabetizar uma criança assim? É difícil.
como os nativos sabem qual letra escrever sem que os ditados escolares sejam um caos absoluto? Olha, esse é um desafio genuíno na alfabetização de qualquer país hispanofalante. Exige muita memorização ortográfica na infância. Mas, do ponto de vista da comunicação oral, no balcão de um hotel, isso revela muito sobre como o cérebro humano processa a linguagem. Como assim? O falante nativo não escuta letras isoladas. Ele decodifica blocos de significado baseados no contexto. Se alguém diz que vai beber um copo d'água ou viver uma grande experiência, a ausência de distinção fonética entre o B e o V não causa ruído nenhum. Porque a situação em si entrega o sentido da palavra. Exatamente. É um exercício contínuo de escuta ativa. Ninguém confunde beber água com viver água. Faz todo sentido, mas a variação fonética não para por aí. Tem o som do dígrafo LL, que é outro traço de identidade fortíssimo no idioma. O LL é um marcador cultural incrível. Na teoria mais tradicional ensinada antigamente, ele deveria soar bem próximo a um LH do português, como na palavra calle, que significa rua. Mas o texto observa que, na vida real, grande parte da América Latina não fala assim. Não. Ocorre um fenômeno linguístico muito amplo chamado ieísmo. Nesse fenômeno, esse som do LL ganha um atrito. Ele soa quase como um djege, ou um som bem vibrante. Então a palavra caia se transforma em algo como cadj, dependendo de quem fala. Isso mesmo. Em Buenos Aires, por exemplo, o atrito é ainda mais forte, vira quase um X, tipo cache. E junto com o LL, há também o CH, que tem uma regra rígida apontada no livro. O CH soa sempre como um tchê, né? Sempre. Como na nossa palavra tchau. Nunca tem o som chiado de um X ou X de chuva. Chica é sempre tica. Sem esquecer da letra N, com o tio em cima, que é o grande símbolo visual e sonoro do idioma, e tem aquele som anasalado de nhe. Essa é a marca registrada do espanhol. Mas a regra que mais parece separar continentes, assim, traçar uma linha no mapa, é a pronúncia do Z e do C quando o C vem antes das vogais E e I. Essa é foneticamente a fronteira mais nítida de todas. Na maior parte do território da Espanha continental, essas letras são pronunciadas com um som interdental. Aquele som onde a ponta da língua toca levemente os dentes superiores. Esse mesmo. É um som muito característico, famoso globalmente, o gracias com a língua nos dentes. Porém, no sul da Espanha, nas Ilhas Canárias e de ponta a ponta em toda a América Latina, esse som interdental simplesmente não existe na fala natural. O livro chama isso de ceseu, certo? Isso. O ceseu é o fenômeno onde tanto o Z quanto o C soam exatamente como um S comum. Gracias vira gracias. Sabe o que isso significa na prática hoteleira? O quê? Significa que um recepcionista minimamente atento consegue traçar o perfil do hóspede antes mesmo de pedir o documento. É verdade. Se a pessoa se aproxima do balcão e pronuncia a palavra gracias com a língua entre os dentes ou com o som de S, ou se ela diz calle, cadê ou cache, ela acaba de entregar o seu passaporte sonoro. O sotaque informa imediatamente a região de origem. Sim. E isso permite que o profissional adapte o atendimento e as referências culturais na mesma hora. É um superpoder. É a diferença brutal entre um atendimento passivo e uma hospitalidade cirúrgica focada na pessoa. Agora, se dominarmos a pronúncia e não errarmos os pronomes, o próximo passo lógico é construir a frase em si. A gramática entra em cena. E é na hora de montar a estrutura do pensamento que o espanhol revela algumas armadilhas bem ocultas para os brasileiros. O material tem um alerta vermelho para o que ele chama de falsos cognatos de gênero, ou palavras heterogenéricas. Isso é um momento de tensão em que a intuição de quem fala o português se torna a nossa maior inimiga. A gente acha que sabe e escorrega, né? Pois é. A mente tenta buscar padrões familiares, mas a evolução histórica do espanhol seguiu caminhos próprios em vários momentos. O livro detalha muito bem que palavras terminadas em arre e em or costumam ser masculinas do espanhol. E no português a gente trata essas palavras no feminino. Exato. Termos femininos em português como a viagem, a paisagem e a cor tornam-se no espanhol el viaje, el paisaje e el color, tudo no masculino. Mas claro, como toda regra gramatical, precisam existir as exceções para garantir a confusão de quem estuda.
Sempre tem as exceções. O material lista palavras que fogem completamente dessa dedução lógica. Por exemplo, palavras terminadas em A, que geralmente seriam femininas, mas são masculinas. Ele problema, ele tema, ele idioma, ele sofá. O que explica essa anomalia? De onde vem isso? Se formos investigar a fundo a raiz etimológica, a explicação para palavras como problema, tema e idioma está lá na Grécia Antiga. Raízes gregas? Sim, esses termos vêm de palavras gregas terminadas no sufixo ma, que originalmente pertenciam ao gênero neutro. Quando essas palavras migraram para o latim e, milênios depois, se consolidaram no espanhol, o gênero neutro desapareceu e elas foram alocadas no gênero masculino. Apesar da terminação enganar com aquele A no final. Isso. Compreender essa bagagem histórica ajuda a aceitar a regra, em vez de apenas sofrer decorando listas. Com certeza. E o material também aponta o movimento inverso, palavras terminadas em O que são, na verdade, femininas. La mano, la rádio, la foto. Entendi. Mas olha, de todos os conceitos estruturais que o texto apresenta, o que me parece mais filosófico e que é fundamental para a hotelaria é a divisão existencial que existe entre os verbos ser e estar. Isso sempre me chamou muita atenção no espanhol. É um ponto alto do idioma. E eu gostaria de testar aquela nossa metáfora da tecnologia de novo com você. Opa, vamos a ela. Se a gente aplicar a lógica dos computadores aqui, o verbo ser funcionaria como o hardware de uma pessoa. O texto do livro explica que o ser indica nacionalidade, profissão, laços familiares e características inatas. Soy de Chile, soy católico. Isso. É a placa-mãe da pessoa. É o código-fonte de onde a pessoa veio e como ela é estruturada em sua essência. Não muda fácil. Gostei. Seguindo essa linha de raciocínio lógico, qual seria então o papel do verbo estar? O estar seria tipo a memória RAM do computador. O software rodando naquele exato momento, super vulnerável a qualquer atualização, falha ou travamento. O material mostra que o estar indica localização temporária e estados físicos ou emocionais transitórios. Estou contento, estou em fortaleza. Perfeito! É um sistema operando agora, mas que pode ser reiniciado e mudar completamente na próxima hora. Faz sentido essa divisão de hardware e software? A analogia é excelente. Ela traduz uma sutileza gramatical em uma verdadeira ferramenta prática de gestão de crises para quem trabalha com pessoas. E gestão de crises é ótimo. Explica melhor. Na indústria da hospitalidade, compreender a fronteira entre ser e estar transcende a linguística. Torna-se uma habilidade de empatia profunda. Pensa assim, um hóspede não é uma pessoa furiosa. Ele está furioso porque, digamos, a bagagem foi extraviada no aeroporto. O problema é o software travando, não o hardware. Exato. A identidade permanente dele, o hardware, quem ele é, de onde vem, suas crenças, permanece intacta. O estado temporário, o software rodando com erro, é o que precisa ser solucionado e acalmado. Nossa, isso muda tudo na forma de abordar um conflito no balcão. O serviço de excelência consiste em acolher e respeitar o ser, enquanto a equipe trabalha ativamente para gerenciar e resolver o estar. É tratar os sintomas sem validar a essência da pessoa. É o auge da hospitalidade. E por falar em essência e identidade permanente, o material didático dedica uma atenção especial à estrutura familiar no mundo hispânico. E isso refletiu muito sobre como a sociedade de lá se enxerga. Ah, sim, a apresentação da árvore genealógica de uma personagem chamada Margarita. Né? Isso mesmo. O detalhe cultural que é revelado ali sobre a formação dos sobrenomes dos países hispânicos é muito revelador da cultura deles. Principalmente a preservação do nome de origem. Sim, diferente de várias outras culturas ao redor do mundo e até aqui no Brasil antigamente, onde o casamento muitas vezes resultava na substituição do sobrenome da mulher pelo do marido, a tradição hispânica mantém a individualidade histórica. A mulher conserva intactos os seus sobrenomes de nascimento. Conserva. E o mais interessante é como isso passa adiante. Quando esse casal tem filhos, a criança recebe tradicionalmente como primeiro sobrenome o primeiro sobrenome do pai e como segundo sobrenome o primeiro sobrenome da mãe.
É o inverso da tradição mais comum no Brasil, onde o sobrenome do pai costuma ir por último? Exatamente, a ordem importa muito para entender os documentos na hora do check-in. Ou seja, a identidade de origem, a herança das duas famílias, fica cravada ali na burocracia, impressa no passaporte que o recepcionista tem nas mãos. Eu ser da pessoa documentado. E isso nos leva a fechar o círculo dessa nossa investigação. Fica muito claro para mim que mergulhar em um livro chamado Espanhol Básico para Tecnologia em Hotelaria revela muito mais do que frases prontas para solicitar toalhas limpas ou dar orientações sobre o café da manhã. Muito mais. A grande lição extraída dessas páginas, sinceramente, é sobre a sofisticação da empatia humana. Com certeza. Entender o peso histórico por trás do uso do vós, reconhecer a região exata de uma pessoa pela forma sutil como ela pronuncia um Z e conseguir navegar por essa diferença filosófica entre a essência e o estado temporário de alguém. É uma aula de comportamento. Tudo isso significa adquirir as chaves mestras para se conectar de maneira genuína e profundamente respeitosa com grande parte do globo terrestre. E, no meio de toda essa modernidade de conexões globais e aeroportos lotados, há um detalhe final que foi mencionado logo no começo da nossa conversa e que exige uma reflexão. Qual detalhe? Aquele idioma misterioso falado no País Basco, o euskera. Ah, o euskera. Essa é talvez a camada mais profunda e enigmática de toda essa análise do material. O livro sugere que o euskera é essencialmente um fóssil vivo, possivelmente um remanescente intacto da língua falada pelos povos iberos originais. Uma língua isolada. Completamente isolada, que não tem parentesco conhecido com as outras línguas indo-europeias que hoje dominam a Europa. Ela sobreviveu ali, nas montanhas e nos vales, coexistindo com o desenvolvimento estrondoso do espanhol ao longo de milênios. E sobreviveu de forma impressionante a coisas gigantescas. Invasões romanas, assentamentos dos visigodos, o domínio moro e a criação de reinos inteiros ao redor deles. O que, no fim das contas, nos deixa com um questionamento filosófico fascinante. Sabe-se na linguística que a estrutura de um idioma formata a maneira como seus falantes percebem a realidade que os cerca. Desde a forma como lidam com o tempo até as emoções, né? Desde a categorização do tempo até o nível de formalidade e a relação visceral com o meio ambiente. Se isso é verdade, que conceitos ancestrais de sobrevivência, de isolamento profundo e de uma visão de mundo muito anterior à própria invenção da escrita latina não estarão enraizados nas mentes das pessoas que, no meio do século XXI, ainda acordam e dizem bom dia usando essa estrutura milenar. Nossa, é um pensamento que desafia completamente a nossa percepção de tempo e civilização. A gente vê que o espanhol atua como essa vasta rede de comunicação que interliga o mundo moderno de maneira super eficiente. Mas logo ali, nas frestas geográficas e culturais, línguas antigas ainda guardam os segredos de mundos que já deveriam ter desaparecido há muito tempo. Fica aqui, então, um excelente ponto de partida para que a curiosidade continue conduzindo novas explorações de quem está nos ouvindo. Afinal, as palavras não servem só para pedir um quarto de hotel. Elas literalmente moldam a nossa realidade. Muito obrigada a todos e até a próxima análise profunda.